Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos aqui ao canal do QAB. Hoje nós iremos continuar a aula sobre psicologia científica, mas primeiro eu vou dar uma introdução para vocês das aulas anteriores, como eu sempre faço. Então a gente tem Hume, que falou lá que a experiência aqui ela pode tudo. Nós temos o Kant, que falou que não há como se chegar ao certo, à verdade, e que tem que existir uma condição de possibilidade para as experiências para poder fazer alguma coisa, que gerou muita zoeira. Beleza, esse daqui foi uma breve introdução. Então, qual era a ideia aqui do romantismo, no geral? É tipo o seguinte: você tem uma piscina, aí os caras proibiam de você de nadar nu na piscina. Beleza. Aí esse dono dessa piscina, que proibia as pessoas de nadar nu na piscina, começa a entrar em descrédito. Aí surge o quê? Um novo dono da piscina. Aí esse novo dono da piscina diz que agora pode tomar banho nu. Aí acontece que várias pessoas tomando banho nu, podendo fazer o que quiser dentro da piscina, a piscina fica podre. O que era uma piscina limpinha, organizada, vira uma porcaria suja, a água verde já lascada, lodo por toda parte, o pH dela acidíssimo, fica uma bosta. Ninguém quer mais tomar banho naquela porra. Aí o que acontece? Aí você vai questionar o dono da piscina. Aí o dono da piscina diz: não, a culpa não foi minha de ter liberado o pessoal para tomar banho nu. A culpa foi do cara anterior que proibia as pessoas de fazer isso. Ele não deveria ter proibido, porque se ele tivesse deixado desde o começo, isso não teria acontecido, porque as pessoas não se adequaram, porque antigamente ficava muito, foi a questão do problema de que ela era presa. Então, por ela ser presa, agora ela aproveitou ao máximo a liberdade que tinha para fazer isso. É a mesma ideia, isso aqui é uma analogia que faz você vê a mesma ideia de Kant e o romantismo. Porque se a gente vê aqui, ó, o problema não foi Kant. O problema foi as pessoas anteriores a Kant. Segundo aqui, ó. Porque as pessoas elas eram muito presas. E por causa dessa liberdade que elas têm agora, elas se sentem livres para serem o que quiserem. Ou seja, o dono da piscina é que é o verdadeiro problema. Não foi o cara que abriu para todo mundo tomar banho. Isso é bizarro, no mínimo bizarro, mas é o que acontece. Kant não tem culpa nenhuma. Então Kant ele não fez nada, ele é um santo. Quem teve culpa foi as pessoas da outra época, os religiosos é que são os verdadeiros culpados, porque tudo é a culpa dos religiosos. Mas Kant, que abriu a porteira do inferno, ele não tem culpa de nada. Ou seja, ele não contribuiu com nada. Ai, ai. Vamos lá, vamos começar a falar do Marx agora. Então o Marx ele traz a ideia de sistemas incontroláveis, traz também a disputa de classes e também tem a ideia de Hegel de Zeitgeist. Como eu falei anteriormente, começa-se a ideia de condição de possibilidade. Ou seja, aqui vai surgir muita loucura, velho. Muita loucura, muita gente que vai tentar consertar o mundo. E vai ter muito louco, velho. Vai ter principalmente a ideia de globalização, os globalistas, veio através desse sistema de possibilidade. Sabe qual é a ideia genial? Porque você precisa entender, primeiro, o porquê, para depois você ver a ação. Porque aqui tem um porquê. Você precisa entrar dentro da mente globalista para entender o porquê. Então vamos lá. Seguindo o pensamento de Kant, precisa existir a possibilidade para que as pessoas consigam ter consciência. Beleza. Isso foi interpretado como Zeitgeist. Beleza? Então, quanto mais fodida a humanidade tiver, mais ela vai crescer. Então veio essa ligação que tipo a humanidade precisa sofrer ao máximo, tem que se fuder, porque assim, através dessa fodelância, ela vai conseguir crescer. Aí é que vem a ideia do Zeitgeist. Já que porque se a gente vê, a humanidade ela só cresceu quando ela se fudeu. Olha só a ideia, presta atenção. Então significa que se a gente fizer com que a humanidade se foda mais rápido,
é capaz dela evoluir mais rápido. Olha a ideia dos caras, mano. Olha a ideia dos caras. E sabe qual é o erro dessa ideia? O erro dessa ideia é porque uma consciência, cada pessoa trabalha com conscientizações diferentes. Então nós temos um problema intelectual. Temos um problema intelectual das próprias pessoas. Tem pessoas que aprendem mais rápido e outras que demoram para aprender. Como por exemplo, o cara que casou 3 vezes, já se fudeu 3 vezes, 3 casamentos que ele tomou no cu. Mas mesmo assim, ele está procurando o 4º casamento. Porque os outros 3 deram errado e esse aí vai dar certo. Então olha só, seguindo a lógica que quanto mais pior é melhor para o ser humano, esse cara já fugiu a regra. Porque quantas vezes ele já tomou no cu e ainda não aprendeu? Então existem pessoas que não vão aprender porque existe o time delas. Então esse sistema já dá errado só por isso. Vai ser só desperdício de vidas. Mas a ideia dos caras é essa. É desastre, fome, o caralho a 4 para as pessoas evoluírem. Porque eles querem... Aí se você perguntar para eles, eles vão falar: é porque eu quero o bem da humanidade, eu quero o progresso da humanidade. E isso vem por causa da porra da condição de possibilidade que a porra do Kant botou. Aí a gente vai ver que existem sistemas que são incontroláveis, como eu falei, que é a ideia do Marx lá, que é a ideia de briga de classes, etc. Beleza? A gente não vai falar tanto sobre isso daí, então vamos falar só sobre essa parte. Aí veio o Darwin, e aí com Darwin, meu amigo, Darwin foi caixão e vela preta. Se o Kant ele começou a fazer o caixão, o pessoal lá na época do romantismo começou a bater o prego. Era o fim do livre-arbítrio, ele nem nasceu direito. O livre-arbítrio ele nem nasceu direito, já morreu. E acabou com Darwin. Darwin foi o último prego que faltava, que é a natureza como um fator determinante. Isso aqui é muito interessante e muito importante, porque até hoje essa história de natureza ela existe. É tipo o predeterminismo versão ciência. Isso aqui, que é tipo o seguinte: se a sua natureza é essa, vai ser essa. Aí aqui vai surgir é a mesma, mano, pra mim, um cara que diz que Marte e Júpiter estão fazendo ele fazer certos tipos de atitude, pra mim é a mesma coisa dos caras que falam que através da natureza e da genética você vai fazer tal coisa. Pra mim não, a única diferença é que aqui é mais explicadinho. Então a teoria de Darwin ela é muito mais explicada. Mas só que pra mim tá no mesmo patamar do cara da astrologia, que diz que os astros vão influenciar ele a fazer alguma coisa. Pra mim é a mesma coisa. É o predeterminismo de sinal trocado. E você vai ver que vai existir várias e várias teorias que a natureza ela é a determinação. Então troca-se a natureza como uma lei de tendência, que é muito mais o que eu disse anteriormente. Leis mentais, leis sociais são leis de tendência. Aí nós temos a ideia de leis biológicas. Leis biológicas, elas são uma união. Leis biológicas, elas são uma união de vários fatores. Porque a biologia, ela não só é puramente... ela não é a natureza só física, mas ela se une à natureza cultural e ela se une à natureza psicológica. Isso é uma das coisas mais fodas da biologia. Porque, por exemplo, você pode, através do seu humor, você alterar a secreção de hormônios, por exemplo. Ou então, secreção de hormônios poderá alterar o seu humor. Então, isso é algo interessante, como a biologia ela se liga à psicologia e ela se liga à sociologia. Mas agora dizer que a natureza ela é um fato determinante, que é a natureza mesmo, aí a gente vai do 8 ao 80. Isso aqui é um ponto que eu vou deixar para vocês refletirem sobre isso. Sobre como querem que a gente seja determinado por qualquer coisa. Ou seja, uma Matrix pulando para outra Matrix. Você não fugiu da Matrix.
É o que eu sempre digo. Enquanto existir irresponsabilidade, a gente não vai andar para canto nenhum. Porque sempre a gente vai culpar terceiros. Seja o astro, que está na lua virada, porque existe alguém que precisa fazer as coisas para mim, que no caso é você acreditar que Deus tem que fazer as coisas para você, ou no caso que a sua natureza é desse jeito porque você não pode fugir dela porque está na tua genética isso. Então aí tá, sempre tem que ter um terceiro, mano. Sempre tem que ser culpa de algum terceiro, ou seja a sua genética, ou seja o espírito, ou seja até mesmo os astros. Sempre tem que ter um terceiro. Isso aí é um ponto muito interessante. Por exemplo, quando o caba toma testosterona, o caba ele vai ter uma alteração de humor. Isso é óbvio, mas não significa que ele precise bater em todo mundo. Ele pode escolher se controlar. Ele pode escolher ter o controle da raiva dele. Ou ele pode simplesmente dizer: tô com muita texto, caralho. Preciso bater em alguém, porra. É isso, velho. São coisas que são tendência. Você tende, quando você tá mais nervoso, você tende a fazer coisas. Não deixando de lado, é claro, os fatores biológicos, é claro. Como, por exemplo, você, dentro da sua biologia, você não consegue desenvolver músculos, porque existe a natureza biológica. Então, o que eu tô querendo dizer para você é que existem ações, tá ok? Existem ações e existe biologia. Tem certas coisas da biologia que são determinadas, mas só que existe uma ação também. Então aqui, mais uma vez, eu reforço o papel da inteligência humana. O trabalho da inteligência do homem em ser mais preciso e não simplesmente jogar a culpa em terceiros. E por último, vamos para o campeão das paradas de sucesso, que é o Nietzsche. Nossas crenças e valores estão comprometidos com a perspectiva em que nós colocamos a cada instante. A crença é algo fixo e estável. Seria uma necessidade humana ter algo fixo e estável na tentativa de crer que tem o controle sobre o devir. Aqui nós temos um ponto muito interessante. Porque aqui tem certas coisas que eu concordo com Nietzsche, tá ok? Vamos lá. Aqui ele está falando da zona de conforto. Um ponto muito interessante por parte do Nietzsche, dele falar que existem certos valores e crenças que a gente não tende a mudar, mas simplesmente fingir que ainda temos essas crenças. Papel importante do Nietzsche quando ele fala sobre isso. Que nós simplesmente temos crenças e valores só por ter esses valores também, que é totalmente algo abjeto, que é você ter valores e não questionar esses valores. Então aqui ele dá a entender o mínimo ceticismo viável, que não existe como você não comprometer valores com a perspectiva de cada instante. Se não houver atualização, o que acontece? Essas crenças e valores vão se tornar uma ideologia, um fanatismo, vão se tornar uma idolatria. Esse aqui é um ponto muito interessante do Nietzsche, que ele fala sobre isso. A crença como algo fixo e estável seria uma necessidade humana na tentativa de crer que tem um controle sobre o devir. Isso aqui é outro ponto interessante, porque existe pessoas que acreditam que toda a crença é fixa e estável. Aqui ele está falando do conformismo, da zona de conforto, porque isso dá segurança. Então a ideia de controle aqui, ela é uma coisa muito interessante. Tanto que é que eu gosto do Nietzsche. O Nietzsche não é aquela obra ruim, mas ele tem muitas reflexões interessantes, principalmente a esse ponto, que é você ter o controle sobre o devir. As pessoas acham que tem o controle sobre o devir, só que o devir você não vai ter o controle de todas as variáveis. O certo é você dizer que você constrói
você é precavido. Esse é o certo, você está se precavendo. Mas agora você dizer que você vai controlar toda a realidade, isso é que é errado. Só que a ideia do Nietzsche é jogar fora todo o controle. Esse daí é outro problema. É o que eu digo. Sem a inteligência, a gente vai de 8 a 80. Você pode ver que todos esses filósofos, quando não é 8 é 80. Ou é 8 ou é 80. Ou é o máximo ou é o mínimo. Não existe um equilíbrio. Isso aqui é um ponto interessante para vocês refletirem. Porque tanto Nietzsche, quanto Darwin, quanto Kant, eles vão do 0 a 80, do 8 a 80 muito rápido. Porque aqui tem um ponto louvável, que é a questão de você querer controlar o devir, sendo que existem várias variáveis. Então, no caso, você não tem o controle, mas tem a precaução. Nietzsche dá um passo bem largo e radical. Então, não só o homem é deslocado da posição de centro do mundo, como a própria ideia de que o mundo tem um centro, ou uma unidade é destruída. Assim, quando Nietzsche denuncia o caráter ilusório e não necessário de todo o fazer humano, isso não representa a defesa do abandono da ilusão em favor de outro, modo de ser mais legítimo ou bem fundamentado. Então, qual é a ideia principal do Nietzsche? A ideia principal do Nietzsche é foda-se. Foda-se. Essa é a ideia do Nietzsche. O homem não é o centro do mundo, a terra não é o centro do mundo, não existe unidade. Para ele, caos e ordem é a mesma coisa. Aí a gente tem o não interessa o fazer humano, a ação do ser humano é a mesma coisa. E tudo é uma ilusão. Então a ideia do Nietzsche é: tudo é uma ilusão porque tudo é a mesma coisa. Não adianta eu dizer que algo é mais legítimo ou bem fundamentado, porque tudo no final é a mesma coisa. Então a gente troca as coisas que são mais legítimas e bem fundamentadas sempre, mas não deixa de ser uma ilusão. Essa é a ideia do Nietzsche. Mas eu acho que se você tiver um pouco de QI, você sabe que tem coisas que são diferentes. Tem coisas que são diferentes, cara. Porque não existe. É 880, cara. Eu gosto muito do Nietzsche, mas quando ele chega a esse niilismo extremo, eu acredito numa coisa. Pra que refletir? Se você é uma pessoa que acredita no niilismo, você não precisa refletir. Porque refletir é uma ilusão. Porque se tudo é uma ilusão, o ato de você refletir sobre as coisas também é uma ilusão. Se tudo é uma ilusão, porra! Então não tem pra que você refletir sobre a sua vida. Não tem o porquê você querer melhorar, porque é tudo a mesma coisa. Você entende o problema do niilismo? O problema do niilismo é exatamente isso. Porque ele passou do ponto do ceticismo viável e ele foi pro ceticismo completo. É tudo uma ilusão, mano. Então o que é que você vai fazer? É muito simples. Você não vai fazer nada, porque é tudo uma ilusão. Então, no caso, um modo mais legítimo e um bem fundamentado são as mesmas coisas que algo não legítimo e bem fundamentado, porque é tudo uma ilusão. Então, no caso, eu posso matar uma pessoa. Se eu for pro juiz e dizer pra ele: mano, isso que eu matei o cara, beleza? Ah, eu matei o cara. Isso não adianta você dizer que é errado, porque tudo é uma ilusão, tá ok? E você pode até bem fundamentar o direito à vida, mas não interessa, porque é tudo uma ilusão. Essa é a resposta para tudo. Tudo é uma ilusão. O bem, vida e a ética, como vida, liberdade, é uma ilusão. Então, tanto faz você estar dentro de uma cadeia. É muito simples isso, velho. Já que tudo é uma ilusão, então não existe diferença entre você estar numa cadeia e você estar fora da cadeia, tomando teu suco bem de boa. Porque é tudo igual. Não é tudo igual? Vamos continuar. Nada melhor porque simplesmente não existe nada melhor. Ok. Parabéns. Não existe nada melhor. Então você está fudido dentro de uma cadeia, ou então sendo torturado, é a mesma coisa de você estar dentro de casa jogando videogame. Porque não existe nada melhor. Parabéns, meu amigo. A questão para Nietzsche é saber quanto cada ilusão em cada contexto se mostra útil à expansão da vida. Isso é o existencialismo, galera. É isso que o Kant fez. É isso que o Kant fez. Chegar ao ponto do existencialismo. Chegar ao ponto que, essa porra, vai tomar no cu todo mundo, mano. Caralho. O existencialismo é isso.
Já cansei dessa bosta. É isso que é o existencialismo. Porque vira uma bagunça, velho. É a mesma coisa de Sócrates. Quando acaba o trabalho de Sócrates, aí vem os pós-socráticos, vira uma zoeira fodida. Uns pegam a ética socrática e outros pegam a metodologia socrática. E cada um vai pegando o que quer. Acaba que ninguém chega a porra nenhuma. Porque o trabalho de Sócrates era um trabalho de unicidade entre vários fatores, mas cada um pegou aquilo que queria. E é com esse negócio de aquilo que queria que nós chegamos ao ponto onde está aqui, porque não chegam a lugar nenhum. Aí por não chegar em lugar nenhum, não existe caminho. Vocês estão conseguindo entender? Você fica rodando, girando um carro 360 graus. Aí quando você se cansa de rodar 360 graus, aí você chega e fala: cansei, não existe caminho nenhum. Mas você andou 360 graus, caralho. Você quer mais o quê? E por fim, essa é só uma crítica, mas é uma crítica construtiva, tá ok? Nós temos aqui o ponto interessante. Apesar de toda essa zoeira de que tudo é igual, tal, beleza, foda-se, essas coisas, esse ponto aqui que ele falou é interessante. Cada ilusão em cada contexto se mostra útil à expansão da vida. Isso aqui acontece, que é a questão do ser humano ele ter a vivência de ilusão também. Só que o que eu caracterizo como ilusão? Eu caracterizo como ilusão aquilo que você não verifica, você não se autocritica, você fica naquela zona de conforto. Então a zona de conforto ela é uma ilusão, vai se tornando uma ilusão, porque a vida também é dinâmica. Porque eu acredito que a vida ela é dinâmica, embora tenha valores que precisam ser atualizados. Nós temos valores, por exemplo, como a vida, a liberdade, que são irredutíveis, beleza? Então não há como se ter ilusão sobre isso, mas pode-se ter ilusão quanto à metodologia, entenderam? Como aconteceu aqui, a liberdade total foi aberta, não existia responsabilidade nenhuma e depois tudo virou ilusão. Temos 3 pontos aqui muito interessantes. Embora Nietzsche ele até tenha endoidecido depois disso daí, só que é porque ele não conseguiu, de todos os existencialistas, o que eu mais gosto é o Nietzsche, porque ele estava próximo de resolver a charada das coisas. Só que infelizmente ele foi pego pelo espírito da época, o espírito da desistência. Desistiu porque estava rodando. Isso aqui é o foda, mano. Porque a época, isso aqui é muito interessante, porque a época ela também tem uma tendência sobre você. E essa época aqui do Nietzsche era uma época fodida, mano. Se você pegar a época dos existencialistas, mano, tava uma bosta. Simplesmente você olhava pra fora assim e via o céu cinza. Eu imagino o Nietzsche tocando doom metal assim, velho. Tocando um doom metal foda assim e pensando. Ele lá naquele solo de 30 minutos introdutório de doom metal lá, escrevendo os negócios dele lá. Pensando, fumando o charutinho do mal. Tá que pariu, mano. Que bosta de vida. Que bosta, mano. E é isso, mano. Simplesmente a vida só se manifesta através da ilusão. Mas acontece isso aqui. Esses caras aqui que vivem de ilusão e que vivem só de utilidade também, para si é uma coisa muito zoeira, pô. Porque se viver de ilusão e usar a ilusão como algo útil para viver, para expandir a vida, é coisa que aqueles 300 fazem. Lá no mínimo ceticismo viável, as pessoas que tiraram 300, elas vivem de ilusão mesmo. A ilusão é útil para elas, porque elas não querem enxergar que a vida é dinâmica. Não só existem valores absolutos, existem também valores dinâmicos. E a vida ela é dinâmica. É a união de Heráclito e Parmênides, porra. Não só existem valores absolutos e também não tem como se chegar à verdade absoluta. Mas existem pontos que a gente pode investigar e chegar pelo menos no viável, no que dá para rodar. Isso aqui é um ponto interessante, para vocês não caírem nessa questão de que tudo é uma ilusão, tal, chegar num super niilismo, chegar no niilismo, porque o niilismo ele não é a solução, entenderam? E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.